noite a todos, amigos e irmãos queridos. Então, deixa eu tentar ver se eu consigo abrir aqui ao vivo. Vai dar certo. Vamos lá. Boa noite a todos. Já estão preparando para a ambientação. A graça de Jesus e a presença dos amigos espirituais. Vamos iniciar a ambientação da noite de hoje, da palestra. E aí, quem quiser pode compartilhar. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Primeira música, Apenas Amar, Denis Soares. Todo o céu se organiza para me transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nossa. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos.
Próxima música. Aqui apareceu o Margarido. Próxima música, espero que vocês estejam gostando, assim como eu estou gostando. Evoluir, de Leandro Ximenes. Eu abro os olhos, o que será que aconteceu? Pessoas ao redor de alguém, e esse alguém sou eu. Às vezes é difícil de entender essa chegada. São diversas estações, apesar de um destino. E de hoje ao infinito, muitas vezes eu vou voltar e começar. Amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Agora estou aqui e começo a relembrar. É a hora de enfrentar. Pessoas vêm e vão e observo a caminhada. Umas passam tão tranquilas, outras são desinformadas. E a vida é feita assim, de partidas e chegadas. Hoje sei que estou aqui, mas em breve eu vou voltar e começar. Amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Eu vou voltar e começar. Amar nunca é demais. Cada dia um passo a mais. Evoluir. Bom, bate-papo. Deixa eu ver se eu consigo abrir o bate-papo aqui, então. Eu consigo ver a live, mas não consigo ver o bate-papo. Para aí. Próxima música. Foi apenas amar. Dá tempo, eu acredito que primeiro passo. Então. Ao vivo.
falta agora eu ver o bate-papo. Bom, vamos lá. Primeiro passo pode se dar hoje, e tudo será luz que vai te acompanhar. O primeiro passo, mesmo pequenino, é sempre gigantesco, pode transformar. O primeiro passo é um marco de passagem, um ato de coragem de quem quer acertar. O primeiro passo deve vir de dentro. Sofrimento começa a aliviar. Perdoar alguém, amar alguém, se amar também é o passo. Perdoar alguém, amar alguém, fazer o bem, eu posso. Primeiro passo pode se dar hoje, E tudo será luz que vai te acompanhar. O primeiro passo pequenino, é sempre gigantesco, pode te transformar. O primeiro passo é um marco de passagem, um ato de coragem de quem quer acertar. primeiro passo Deve vir de dentro, então o sofrimento começa a aliviar. perdoar alguém, Amar alguém, se amar também é o passo. Perdoar alguém, amar alguém, fazer o bem, eu passo. o primeiro passo. Tentativa número 2 para assistir, para ver o comentário de vocês. Se não funcionar, não tem problema. Espiritualidade protegeu, te protege sempre, né? Então, tá ao vivo. Bom, boa noite a todos, amigos, irmãos queridos, que nos acompanham nesses estudos, onde hoje estaremos realizando o estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas pessoas perguntam, mas Júlio, o que é ESE? ESE, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, e ninguém é obrigado a saber não, tá, gente? A gente está aqui para aprender. Se a gente nascesse sabendo tudo, que graça teria a vida, né? Então, o capítulo, vamos estudar sobre a justiça das aflições. Então,
Então, vai ser muito interessante. Hoje, quem me acompanhou no comecinho aqui, está comigo aqui é Clara Freitas. Boa noite, Clara. Boa noite. De 1 a 365, Clara. 22. 22. Do livro O Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. Lição 22. A vida puxa para frente. Não fique preso ao ontem e a relembrar insucessos, maus tratos e doenças. Você tem agora o maior bem, o de poder viver esse dia e operar mudanças, fazer planos, tomar decisões, começar a agir. Espelhe-se nos que, com grandeza de alma, alcançaram a prosperidade. Explore-se e arranque de si mais inteligência, sentimento e decisão. Não pare, trabalhe, utilize bem o seu hoje, vá em frente, seja alegre, otimista, crente nas forças e não fraqueje. O agora, o hoje, é a sua maior fonte de prosperidade. Então vamos nesse momento agora elevar o nosso pensamento a Deus. Deus, Pai de infinita bondade, amor, Jesus, irmão maior, governador desse orbe, a todos os amigos espirituais que nos intuem, nos protegem, nos fazem cada dia melhores. Abençoe, ó Pai, a todos aqueles que estão nos cárceres, nos asilos, nas creches, nos manicômios, nas sarjetas, nos leitos de hospitais e nas clínicas. Que a Tua luz possa penetrar em nossos lares, em todos aqueles que assistem agora esse estudo, e que eles possam estar recebendo bálsamos de luz, perfumados com Teu perfume, Mestre querido. Abençoe a cada pessoa que nesse momento está buscando forças para suportar a solidão, a dor, a tristeza. Que eles possam estar recebendo de Ti a informação de que, apesar dos pesares, apesar dos percalços, Tu estás conosco, nos protegendo, nos intuindo, nos guardando a cada dia. Que sejamos hoje melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. Que Teu amor, Mestre Jesus, possa irradiar a todos aqueles que necessitam, encarnados e desencarnados. Faça de nós instrumentos de Deus, afinados no diapasão do Cristo, a levar a melodia do amor ao coração dos homens, de todos os homens. Que assim seja. Bom, eu tentei botar o bate-papo aqui, mas não entrou não. A gente vai vivendo. Bate-papo não entrou. Legal. Vamos nós. Um pouquinho de álcool gel na mão. A gente termina de tocar o violão, né? Apesar de estar em casa, o violão e tudo. Mas bora. Infelizmente eu não vou conseguir mandar abraço a quem está presente e mandar mensagem. A gente vai fazendo o estudo de hoje, tá bom? Bom, falando de justiça às aflições, né, estudando um pouco, nós encontramos no início, né, do capítulo a seguinte informação: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino do céu. Lá em Mateus. E aí vem em Lucas: bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino do céu é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes, vós que chorais agora, pois rireis. Ele continua dizendo, em Lucas também, de 24 a 25, capítulo 6, 24 a 25, mas ai de vós, ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. E quando a gente lê isso, a gente fica pensando, né? Mas o que Jesus estava querendo dizer com isso, João? Vós que ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Essa frase é de estudo. Tem gente que coloca o tesouro no que é material. Tem gente que coloca o tesouro naquilo que vai trazer felicidade passageira. Felicidade passageira é aquela hora que você fala assim: eu queria um carro zero. Se eu tiver um carro zero, eu vou ficar feliz. Aí você vai e compra o carro zero. No outro dia ele já não é mais zero. E você fala: mas agora então eu vou ser feliz se eu tiver uma casa nova. Aí você tem a casa nova. E aí passou um tempinho, aquela casa já não é mais nova. Mas interessante é que quando falamos dessa felicidade passageira, o mestre já falara para nós sobre isso. Quando ele diz que a felicidade não é deste mundo, mas podeis encontrar se estiveres comigo. Então, quando ouvimos isso, descobrimos que ser feliz nesse planeta é para aquele que entendeu verdadeiramente a mensagem cristã, que entendeu verdadeiramente o porquê das coisas da vida, né? E que muitas vezes não reclama quando vem alguma informação. Ontem eu estava assistindo alguns vídeos do nosso querido Chico Xavier. Eu gosto de ouvir o Pinga Fogo, eu gosto de ouvir aquelas informações de entrevistas do Chico. Eu estava prestando atenção na serenidade daquele olhar, na serenidade daquele irmão, daquele ser, né, que veio ao planeta e só viveu com o que era necessário para viver. Ele não buscou o supérfluo. Ele viveu com aquilo que era necessário para que ele tivesse um planeta. A gente muitas vezes briga por conta disso, briga por conta daquilo, discute por conta disso, discute por conta daquilo, por coisas passageiras que amanhã não vão estar com a gente. Ah, Júnior, mas isso está querendo dizer que eu tenho que abandonar a ideia de fazer de querer o melhor para mim? Não, momento algum. A doutrina espírita, apesar de muitas pessoas as pessoas acharem que é uma doutrina de pessoas tristes, não, somos pessoas felizes. E podemos perceber isso no momento em que paramos de reclamar com Deus de nossas dores e começamos a entender que as nossas dores são reflexos de nossas escolhas. Então, quando a gente fala de justiça das aflições, nós estamos querendo dizer que quando é perguntado no livro dos Espíritos onde está escrita a lei de Deus, é bem respondido que a lei de Deus, natural e imutável, está escrita na consciência do homem. E ela dói em todo mundo. Apesar de algumas pessoas, às vezes, fingir que não está sentindo nada, mas quando a cabeça encosta no travesseiro,
vem. Vem aquela mensagem, muitas vezes, de que, poxa, você errou. Aí o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, muitas vezes, né? O nosso ego. Não, você não errou. Mas se prestarmos atenção e consertarmos o erro em tempo, talvez não aconteça o pior. Porque muitas das vezes nosso coração ele está buscando uma felicidade e essa uma afliçãozinha que vem já mexe com a gente, já balança a gente. Então funciona da seguinte forma. Vamos lá. Aflições existem. Mundo de prova e expiação, né? Quer dizer, vamos dizer assim, mundo de expiação. As provas só vêm quando nós não estamos conseguindo cumprir. E interessante é que quando começamos a entender isso, que o mundo é de expiação, mas como assim, Júnior? É tipo um reality show. Nós estamos sendo observados. De acordo com o nosso caminhar, nós vamos receber ou não essas provas. Se eu estiver caminhando bem, as provas vêm, eu nem percebo. Passa brando, sereno. Agora, se eu não tiver assim, o que pode acontecer é de eu entrar muitas vezes numa situação de vitimismo, de eu entrar na situação do coitadinho, que aqui em Campos a gente reduziu para tadinho. Tadinho de fulano. Aí o fulano fica todo moído, todo amuado, todo triste. As aflições vêm, né? E são divididas em dois tipos. Desnecessárias, que são ligadas à vida presente e às más escolhas que fazemos, e necessárias, ligadas às vidas passadas. Quando a gente começa a entender isso, né? Desnecessário, Júnior, sim, não precisava de passar por isso. A gente passa por quê? Porque tomamos decisões que vêm contra, muitas das vezes, situações que a gente muitas vezes culpa o outro. Mas eu fiz isso porque o outro me fez ficar assim. Mas no final não é entre nós e o outro. É entre nós e nossa consciência. É entre nós e Deus. Por isso que muitas vezes a gente fica pensando, mas o que eu tenho que fazer para caminhar? Então, dentro dessas necessárias, vêm as provas e as expiações. Primeiro as expiações, né? Eu inverti o quadradinho, expiou, tá legal? A prova vem, você nem sente. É aquele aluno que durante o bimestre está prestando atenção na matéria, está estudando, né, diariamente o que vai acontecer, o conteúdo, e de repente vem a prova e fala assim, ah, tá, eu sei, eu lembro, foi assim, 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 assim. Mas se a gente ficar reclamando, sem estudar, sem buscar o nosso melhoramento íntimo, a nossa reforma íntima, sem buscar ser melhores, isso vem de encontro a gente. E quando a gente fala dessas provas desnecessárias e necessárias, ela desdobra para uma situação que é o seguinte. Esmiuçando mais um pouco sobre isso, nós vamos encontrar que é o resultado da imprevidência, orgulho e de sua ambição. Às vezes somos ambiciosos, orgulhosos, e aí vem essas provas, essas aflições desnecessárias. Não precisava ter isso, a gente procura. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. E aí muitas vezes a gente quer passar por cima do outro para conseguir os nossos objetivos. Hoje eu ouvi uma pessoa falar uma coisa, falando, fulano, cuidado que fulano ele cresce pisando na cabeça das pessoas. É uma ascensão que ela é muito sucinta, que ele vai cair também lá na frente. E a gente fica pensando, né? Poxa, mas o que a gente veio fazer no planeta? A gente veio entender desse momento que nessa galera toda que está encarnada, nós estamos no mesmo barco, né? E essa aflição, quando ela chega pra gente,
ela muitas vezes paralisa. E agora o que eu faço? Fácil. O que Jesus faria? E aí fica mais fácil. Quantas uniões apenas por interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma, né? Ah, eu vou juntar com fulano porque é uma frase que eu não gosto. Eu não gosto, não. Mas o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Quando aprendemos que todos somos, em algum momento, inimigos de alguém. E se eu tenho inimigos, quer dizer que se tem uma pessoa que eu considero inimiga, quer dizer que muitas vezes ela nem está aí. E mandando uma vibração negativa para ela, mas ela está protegida pelo poder do bem que ela faz para os outros e bate e volta. Quantas reações sem reflexão frente às emoções? Frente a emoções. Reações sem reflexão nenhuma. Você vai, fala aquele monte de coisa, palavra é como uma flecha lançada ao vento. A flecha lançada ao vento, ela vai e ela não tem como retornar. Fala, Clarinha. Consegui. Conseguiu? Bom, Clarinha conseguiu aqui. Boa noite a todos. Marinéia, Urubatã, saudade de você, Urubatã. Carla Damasceno, pessoa iluminada. Damasceno, olha, eu coloquei três, são 5 lâmpadas acesas aqui. Brincadeira. Quem mais? Líbia Rocha, boa noite. Clarinha, que saudade de você, princesa linda da tia, tá vendo? Tá aí mensagem pra você também. Clarinha hoje tá cantando com a gente aqui, acompanhando aqui. E essas reações sem reflexão frente a emoções. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero, alimentação, álcool, drogas e etc. A gente fica, voltando um pouquinho nas emoções lá, muitas vezes o ódio que nos move é como se colocasse combustível errado no veículo. O veículo utiliza um combustível X e você coloca outro diferente. Ele utiliza gasolina, você enche de água o tanque, não vai andar. Ou ele é movido a água e você coloca álcool no tanque e não vai andar, não vai funcionar. E aí quando a gente entra nesse excesso de todo gênero, nós lembramos de André Luiz, que chega no plano espiritual como suicida. Por que suicida? Doença por conta de exageros no álcool, na alimentação, no sexo. Entenderam? Que nesse momento a nossa cabeça começa a fazer, mas Johnny, mas eu errei, e agora eu faço o quê? Calma. Respira. Vamos pensar que muitas vezes nossos atos e atitudes não é desculpa, mas vêm arraigados a situações do ontem. Mas se a gente melhorou um pouco hoje, tá valendo. O que não pode é eu continuar errando batendo na mesma tecla. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Toda criança, e aí eu estou falando criança, nós estamos inclusos também, que somos crianças ainda frente ao planeta, todo ser humano, ele é um terreno vazio, onde muitas vezes a erva daninha vem e brota. Onde a erva daninha vem e cresce. Se eu não tomar conta do terreno todo dia, todo dia, pode ser que em algum momento eu não consiga mais capinar esse terreno. Eu tenho que pedir ajuda. E aí vem os psicólogos, os psiquiatras, para poder ajudar nessa capina, né? Ajudar a carpir esse terreno mental. Porque sabemos que essas justiças, desculpa estar coçando o nariz, é porque botaram fogo perto da minha casa, que tem uma fumaça e eu tenho alergia. Então, eu estou passando um álcool na mão e coçando o nariz ao mesmo tempo.
por conta da minha amada rinite alérgica. Pronto, vai melhorar um pouquinho agora. Das necessárias, né? Das necessárias, que são ligadas às vidas passadas, nós temos aflições, há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo por uma fatalidade. Por exemplo, a perda de entes queridos e a dor dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os revés da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Essa não tem jeito. Essas aflições ligadas às vidas passadas, a gente recebe muita gente falando, mas por que comigo? Porque a gente já está preparado para aguentar. Porque não é com fulano que é ruim, que é isso, que é aquilo? Porque ele ainda não está preparado. Talvez se a dor vier, ele desiste. Então cada um conforme as suas obras. Nós já entendemos. Por isso que muitas vezes passa tão leve, né? Passa tão mais tranquilo para a gente. Quando a gente começa a entender que Deus não é punitivo, que Deus não é vingativo, que Deus não é mau. Que Deus, Ele é um Pai amoroso, bom e misericordioso e que nos permite estar aqui encarnados quantas vezes foram possíveis, né? Possíveis. Que nem sempre a gente pode reencarnar de volta na Terra, né? Aproveitar agora. Mas a gente fica buscando quantas vezes forem possíveis as encarnações, Deus oferta, vamos lá, agora você vai conseguir. Agora você vai conseguir. E muitas vezes a gente não entende o porquê que aquilo aconteceu e com fulano, uma alma tão boa. Quem estuda sobre resgate, né? Resgate de vidas passadas, vai entender que esse momento em que ele está passando é o momento que ele... Eu ouvindo o Chico ontem, ele falou, eu não sofro. Tem muita gente sofrendo muito mais do que eu. Aí você começa a enxergar a dor do outro, pegar como sua, e aquilo toma proporções de luz na vida da gente. Como assim, Júnior? Proporções de luz. No momento em que eu começo a ver a dor do outro e sentir a dor do outro. Tem pessoas queridas e diletas que a gente tem, né? Que a dor a gente sente em casa sem saber. Mas, nossa, mãe muitas vezes é assim, né? Ah, aconteceu alguma coisa. E vai ver, aconteceu. E eu não estou falando só mãe, pode ser pai também, né? Depende da afinidade espiritual daquele ser. Lúcia Maria Zeredo, boa noite. Washington Roberto, boa noite. Sérgio Carvalho, boa noite a todos. Lenira, boa noite. Boa noite, Lúcia Maria. E boa noite, Jocinéia Amaruza Pimentel. Tá? Jocinéia é super fã, tá vendo aí? Nojo! Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em eternidade e da vida só conhecem sofrimentos? Os que nascem nessas condições, certamente, não hão feito, né, na existência atual para merecer. Então, quando a gente ouve isso, a gente fica assim, mas a criança nasceu cega. Poxa, por que Deus fizeram nascer cega? Ela não fez nada de mal para ninguém. É a nossa visão ainda material da coisa. Quando entendemos a parte espiritual, saberemos que muitas vezes, de acordo com o merecimento, uma criança que nasceu surda, né? Ela, durante
a vida dela, ela recebe um implante e volta a ouvir. Merecimento. A gente ouvia muitas vezes no passado querer, poder e conseguir. Tem um item que é muito importante, é querer, poder, aí vai vir querer, merecer para poder ter aquilo e conseguir. Ou querer, poder, merecer e conseguir. Esse merecimento é como se fosse o fermento do bolo, é o que faz crescer. Ah, Júnior, mas como merecer nesse mundo tão cruel e tão dolorido, né? A cada dia Deus nos dá a oportunidade de ser feliz. Enquanto eu caminhava, via para casa hoje do trabalho, e eu tô tendo eu tô trabalhando num lugar que quando eu volto eu fico de frente pro pôr do sol. E tinha umas nuvens assim, aquela luz brilhando no céu, eu só agradecendo a Deus. Só agradeci. Dirigindo e agradecendo a Deus por aquela situação de eu poder estar passando ali de paz interior. Por mais que o dia tenha sido difícil para todo mundo. Tanto para aquelas pessoas que trabalham, quanto para aquelas pessoas que estão trabalhando em casa, como estão trabalhando fora. Algumas pessoas que estão trabalhando em home office estão falando, olha, Júnior, agora eu vejo quanto a minha esposa trabalhava em casa. Agora eu vejo quanto de trabalho a gente gera diariamente. Então, estar atento à oportunidade de crescimento, de evolução. E aí, o Consolador, no 146, diz o seguinte: é fatal o instante da morte, porque nós falamos lá das crianças que morrem em eternidade, né? É fatal o instante da morte, porque a morte ainda, né? A morte do corpo físico. Vida, a gente só tem uma. Júnior é doido, falou que a gente só tem uma. Não, vida a gente só tem uma. Encarnações nós temos várias, mas vida a gente só tem uma. Vamos começar pensando assim. Porque se a gente começar pensando que vida a gente só tem uma, a gente cuida bem dela. Se a gente começar a entender que a vida é uma só, a gente confunde às vezes, né? Fala, ah, Júnior, mas eu vou ter outra vida. Não, outra vida não, a vida é a mesma. É a sua vida, você tem uma. Você é espírito imortal, uma vida. Várias encarnações. E a pergunta que é feita é fatal o instante da morte? Olha a resposta. Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Então, aquela história de que, morreu, por que fulano morreu, era tão novo? Porque a missão dele era viver a quantidade de tempo que ele viveu. A gente não sabe o que ele fez no passado, graças a Deus. A gente não deve ficar pensando nisso, né? Mas fulano era tão... Gente, nós estamos passando por uma pandemia que os espíritos, eles comparam aquela parte do nosso lar na Segunda Guerra, quando os espíritos começaram a regressar para o plano espiritual. São vários desencarnes acontecendo, e muitas vezes daquelas pessoas que a gente nem imagina. E tá até assim, para algumas pessoas, ficam muito abaladas. E o medo faz parte do ser humano. Só que a gente nunca deve deixar que o medo seja maior que o nosso amor. Se a gente tiver medo, a gente começa a regredir. Regredir não é regredir da evolução espiritual, não. Regredir em pensamento. Começa a dizer, não, mas eu não vou. O medo, ele protege a gente de um mal maior. Se eu sei que não tem vacina,
Se eu sei que não tem possibilidade de leite, se eu sei que não tem, por que eu vou me arriscar? Porque eu acho que não vai acontecer nada de mal. Legal, isso é o que você acha. Mas vamos pensar se você sai e você adquire vírus e você traz para dentro da sua casa um ente querido seu. Com você não aconteceu nada, aquele ente querido venha a desencarnar. Apesar de entendermos que a morte não existe, né? Que a morte é só do corpo físico, a morte não existe. A morte do corpo físico, isso aqui vai voltar ao pó. Mas o meu espírito continua vivo, ainda mexe com a gente. A partir de quem? Aqui, ó. Daniela Rangel, vigiar e orar. Certo, Daniela. Roberto Parente, boa noite, parente. E prosseguindo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o homem sofre aquilo que fez aos outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá ser tratado com dureza e desumanidade. Eu gostei desse poderá. Você pode ter sido duro e desumano em outras vidas, mas nessa agora você veio querendo acertar. Quantas pessoas estão agora nos hospitais de campanha, nos centros de referência de Covid, salvando vidas? E aí, lê-se que podem, não que são, que podem estar ligadas a desencarnes coletivos do passado. E agora estão ajudando as pessoas a viver. Se foi orgulhoso, poderá nascer com uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou empregou mal sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. Então percebemos, né, que sempre dizem que poderá ser. Na nossa condição, se a gente começa a andar direitinho no caminho, nos dá uma oportunidade, a espiritualidade, né? Ela nos dá a oportunidade de sermos abrandados na nossa pena. Como assim, Júnior? Se eu errei, eu tenho que pagar por isso. Mas se você está pagando já, fazendo sem pensar, sem perceber, por isso é importante a gente estar atento à oportunidade que a gente tem diária na nossa vida de fazer o bem, sem olhar quem. Vamos fazer o bem. De que você... para que você está fazendo bem? Por que me faz bem? Não tem porquê, né? E aí, é interessante que essas aflições ligadas à vida passada, que está no Evangelho, no capítulo 5, elas vêm e falam assim, mas... Aí você chega pro cara e fala para ele, amanhã eu vou chegar pro cara na empresa lá, né? Ele nasceu com uma deformidade, ele não gosta disso, eu vou contar isso para ele, ele não vai entender. Para você explicar, você primeiro tem que explicar o amor de Jesus, que buscava nas pessoas aquilo que ele tinha de melhor, não os defeitos e problemas. Seus erros do passado servem para te guiar e não para te definir. Adoro essa frase. Os erros do passado, eles servem para guiar a gente. Olha, o retrovisor e o para-brisa. Vamos lá, essa alegoria, eu adoro essa alegoria, a gente faz. O para-brisa do carro é grande, mas o retrovisor é pequeno. Porque eu tenho que prestar atenção no buraco que eu bati, para eu não bater de novo, que eu posso na próxima pancada estourar o pneu. Mais uma frase que eu gosto, de Wesley D'Amico. Evoluir é não cometer os mesmos erros do passado no futuro. Quando a gente começa a pensar em evoluir, sempre, tal é a lei de Deus, que nos faz evoluir como
Vou dar o exemplo da lagarta. A lagarta, ela fica lá na horta, ela se alimenta daquelas folhas, e há folhas em abundância, e ela pode ficar ali até alguém jogar um herbicida e matar ela, né? Porém, ela resolve um dia entrar numa crisálida. Ela resolve um dia entrar numa situação de que ela fecha com ela mesma, e ela entra numa vibe de estar tentando se proteger do mal. Eu não quero passar por isso, eu quero evoluir, eu quero ganhar asa. E ela ganha asas. O que ela faz com essa asa? Sai voando, tirando onda, né? Tirando onda com todo mundo. Ah, eu tenho asa, eu posso voar. Ou ela vai lá nas lagartas e fala assim, olha só, lembra de mim? Eu estou aqui. E por mais que a alegoria do mito da caverna, né? Por mais que você venha muitas vezes falar para ele que ele tem que mudar, ele pode falar, agora não, estou mudando aos pouquinhos. Do livro Corações em Busca de Paz, do espírito Lúcio, do Lúcio, mentor Tiago, uma nova encarnação é sempre oportunidade única para conquistas de nossos aprendizados e para resgate dos nossos débitos. Portanto, o hoje é um presente e ele é feito de oportunidades. Então ele fala assim, ontem é passado, pretérito. Hoje é presente. E o futuro? É daqui a 2 segundos. Então a gente já está no futuro. Eu vou fazer isso, porque no futuro eu vou, já está no futuro. Nós viajamos para o futuro diuturnamente. Nós viajamos para o futuro toda hora. Já estamos no futuro. A gente não consegue voltar. Mas embora eu não possa voltar atrás, eu posso muito bem usar o presente para resgatar o passado, quebrar os agrilhões e repensar o futuro. O que eu posso fazer depois que eu conseguir arrebentar essas correntes? Portanto, quando a gente, na resignação, quando a gente não aceita as aflições com resignação, como algo de fato merece, e ainda acusa o Criador de injusto, está contraindo novas dívidas, perdendo assim os benefícios que a lição do sofrimento poderia lhe trazer. Culpa a Deus, porque eu, Deus, porque eu, Deus fala assim, mas você pediu? Você não quer mais? A gente divide de novo esses carnês de vida aí que você tem que fazer. Quando retorna ao mundo espiritual, o homem se assemelha a um operário no dia do pagamento. Para uns, o Senhor dirá, aqui está a recompensa pela sua jornada de trabalho. Para aquele que viveu na terra de maneira ociosa, cuja felicidade estava nos gozos terrenos e na satisfação do seu amor próprio, o Senhor dirá, a você nada cabe, pois já recebeu na terra seu salário. Vá e recomece a sua tarefa. Então, quem está aproveitando a vida legal mesmo, quando chegar no outro lado, lá, eu vim, cumpriu a parte material e a parte espiritual, não cumpri. Então, vou voltar à tarefa. Se tens fé, não te aflige a noite escura, porque a fé, ela trabalha assim. Tem fé? Tenho, Júnior. Eu tenho fé. Ninguém tem mais fé que eu. Tenho fé sim. Beleza. Vamos ter remédio nas aflições. Agora, você tem fé que o que você está passando é de merecimento, que você tem que fazer a cada dia? Só apertar para negar. Fechar. Beleza. Obrigado. Cara. Se você não tem fé,
angústia nas aflições. Porque no momento em que André Luiz começa a fazer uma oração e pedir a ajuda de Deus, ele é ajudado. Mas a fé depende de cada um. A fé está dentro de nós. A todo momento somos chamados a renovar a nossa fé. Mas muitas vezes não acreditamos, não sentimos, não queremos sentir, não queremos enxergar. A fé, e é interessante quando Jesus diz, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um negocinho minúsculo assim, diria a montanha, lança-te ao mar. E quando Jesus fala dessa montanha, a gente pode fazer aí uma comparação com a montanha das nossas dores e sofrimento. Porque se a gente tem fé, é o remédio para as nossas aflições. Pensa se Chico todo parasse de trabalhar, não vou trabalhar com espiritualidade, porque eu sofro muito. Siddhartha Gautama, o Buda, também, disse, não vou não. Madre Teresa de Calcutá, João Paulo II, e tantos outros que passaram pela Terra, Irmã Dulce, Gandhi. Pense se eles desistissem, porque a dor vem para todo mundo. Mas essa frase é interessante. Se tens fé, não te aflige a noite escura. E Kardec vem e nos diz que as aflições na terra são os remédios da alma. Elas salvam para o futuro. Como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. É por isso que o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. E no mundo de hoje está muito aflito, né? O mundo está muito aflito. A gente não sabe, a gente tenta entender, mas é uma coisa que a gente fica assim, mas o que eu tenho que fazer então? Fazer a minha parte. Então, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, desde que tenha fé. Estou sentindo que não vai dar bom. Não vai dar bom. Pensamento positivo. Ontem eu estava na casa de um casal de amigos, né? E eu cheguei para a filha deles, né? E falei assim, pensamento positivo. Ela olhou para mim e disse, o que é pensamento positivo? Falei, pensamento positivo é você estar vibrando para que tudo dê certo. Aí ela foi no meu ouvido e falou assim, então pensa positivo para minha mãe, que ela está precisando. Ela não estava vendo a dor dela, estava vendo a dor de quem ela ama. E é assim que funciona. Pensa positivo para minha mãe. Tá, isso que acontece. As crianças estão aí para nos ensinar muito. E aí nós vamos falar do bem e do mal sofrer. Bem-aventurados os aflitos, pode-se então traduzir-se assim. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Essa é a certeza que a gente tem. Quando passar tudo que a gente tem que passar, nós vamos repousar esse corpo físico e continuaremos trabalhando no plano espiritual. E aí, prosseguindo, para não passar do tempo, né? Obrigado, Cleber. Bem-aventurados os aflitos. Quem falou isso foi Lacordaire, em Havre, 1863. Estou vendo, eu li isso. Quando estivermos na presença de um irmão, e aí nossa missão, né? Olha que legal. Quando estivermos na presença de um irmão que sofre, não devemos dizer, é a justiça de Deus. É preciso que ela siga o seu curso. Diga ao contrário. Vejamos que meios o Pai misericordioso colocou à minha disposição para suavizar o sofrimento desse irmão. Será que Deus não colocou em minhas mãos os meios para que eu consiga fazer cessar o sofrimento desse irmão?
Será que não me foi dado também como prova ou como meio de resgatar meus erros, deter o mal e substituindo pela paz? E vamos lá em Francisco de Assis, quando ele diz: Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Olha só. Onde tiver errado, que eu consiga tentar ajeitar. E mais, a nossa missão ainda é maior. Que quando a gente fala assim, colocar-me à disposição de Deus para ajudar esse irmão que sofre, nós estamos falando de uma situação em que seremos coautores da felicidade do nosso irmão. Porque muitas vezes ele não está enxergando essa felicidade que você mostra para ele. Aí você fala para ele: mas olha só, mas Deus, Júnior, que você não sabe da minha dor. É porque você não sabe o quanto dói em mim. Se fosse em você, você iria valorizar. Mais interessante, né? Eu desmarquei da página aqui, mas encontrei de novo aqui. Adoro essa música, São Chegados os Tempos, que ela diz o seguinte, ó. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar, já não há um coração que não carregue o germe do amor, já podemos divisar no final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que canta a paz, cada mão que planta a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Viveremos sempre mais, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos pro céu. Então, são chegados os tempos de Clara Gomes. Ouçam músicas boas. Ofertem aos outros canções de paz. Canções que venham trazer vigiar e orar, Adriana Rangel, isso, boa. Marta Menezes, boa noite, Júnior. E Lívia Rocha mandou coraçãozinho, oh, maravilha. E aí a gente fica vibrando e torcendo para que esse irmão saia do momento de desespero. Porque desesperado, você muitas vezes deixa de pensar no que você vai fazer e você age simplesmente, instintivamente. Aquela situação que você não sabe nem nadar e você vê alguém que você ama se afogando, você pula na água. Quando o correto seria o quê? Buscar alguma coisa para jogar para ele, porque você também não sabe nadar, vai morrer os dois. E aí, continuando a nossa missão, olha que missão maravilhosa e linda.
JJ, Gutenberg Pascoal, tô ligado, saudade, meu irmão. Meu amigo, irmão, querido. Tem mais uma mensagem lá embaixo. Márcia Barreto Viana, maravilha. Guto, eu ainda vou aprender a tocar sua música, Guto. Cada dia um novo desafio, né? Ajudemos-nos uns aos outros e nunca nos tornemos instrumento da tortura para ninguém. Nos consideremos sempre como um instrumento para fazer cessar o sofrimento do nosso irmão. Podemos resumir assim: todos estão na terra para corrigir erros cometidos no passado, mas todos, sem exceção, devem empregar seus esforços para auxiliar o próximo e assim suavizar o sofrimento de seus irmãos, segundo a lei do amor e da caridade. Deve-se colocar um fim às provas do próximo? Não essa pergunta é legal, mas devemos pedir para Deus, então tira a dor desse irmão. Não, a nossa missão é mostrar para ele que por mais que a dor esteja presente, nós estamos ali. E se a nossa presença não for o suficiente, que ele possa estar lembrando do Mestre Jesus na Pegadas na Areia, quando o Mestre Jesus disse que no momento da dificuldade vocês não estavam só, porque reclamava, né, de que as 2 pegadas eram dele sozinho no momento do sofrimento. E Jesus disse: não, era eu que te carregava no colo. Assim como no momento do desencarne de Judas, e que Jesus está lá na porta do sepulcro, Maria Madalena vai até ele: não, calma, não fui ao Pai, tem que antes ajudar um amigo. E pela misericórdia de Deus, Jesus vai lá para adormecer Judas. Quem resgata Judas é Maria de Nazaré, que está no poema Retrato de Mãe, de Maria Dolores. Então olha só como que uma coisa vai desencadeando para outra. Porque o amor de Jesus era tão grande por nós, é tão grande por nós, né? Que ele olha da cruz para sua mãe e fala para ela: mãe, eis aí teu filho. João, eis aí a tua mãe. Como se dissesse para nós: não estão sozinhos, eu estou convosco. Então no momento que o outro falar: mas a dor está muito grande, Júnior, você diz para ele assim: você não sente Jesus segurando sua mão, não? Ah, não sinto não, Júnior. Ah, não sei se eu acredito no amor de Deus. Aí você fala para ele assim: mas ele está segurando sua mão. E você segura na mão dele. Eu conheço muita gente que teria todo o motivo do planeta, materialmente falando, para desistir. Mas escolheu fazer o bem. Escolheu caminhar no caminho do bem. E se a gente ficar parado sem fazer nada, e é interessante, né? A gente teve essa conversa, eu tive essa conversa com o Guto na conversa. Se a gente parar e não fazer nada, a nossa mente ela meio que atrofia, a gente começa a ver só coisa errada, só coisa ruim, só coisa ruim. Começa a trabalhar no bem. Ah, Júnior, eu não quero ir para a rua. Nossa, aprende a tricotar. E começa a fazer, o frio está chegando. Começa a fazer sapatinho de tricô. Para quê, Júnior? Para doar para asilo, porque os idosos vão continuar no asilo. Ah, Júnior, mas que é? Vou ficar com tempo. Ocupa a cabeça. E aí você vai estar ocupando a cabeça, fazendo um bem e mostrando, e mostra para os outros: olha, eu vou fazer um grupo, né, de pessoas que vão tricotar. Algumas pessoas conhecidas, né, que falam assim: Júnior, eu estou fazendo amigurumi, aqueles bichinhos que bota com a criança lá, né, recém-nascida, prematura, amigurumi. E aí ela fala assim: Júnior, estou precisando do seu, estou precisando de linha, estou precisando do seu quê? A gente vai fazendo uma campanha para conseguir angariar, para fazer aquilo. Porque se você parar, né, eu gosto dessa música, dessa canção, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar,
na verdade não há. Aí. Sou uma gota d'água. Sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Aí, olha só, paramos de reclamar de Deus e começamos a trabalhar. Porque a gente parar para analisar, nós somos igual a enxada, né? Se não ficar ali, afiando a enxada, preparando, mantendo ela trabalhando e deixar no cantinho, ela enferruja. Não vamos deixar nossa mente enferrujar. Sabe, Sérgio Carvalho, que sabe as palavras, JJ, que a paz e amor de Jesus envolva nossa noite. Amém. Marta, Edsegue falou. Marta Souza Barreto, olá Marta. Tereza Cristina Mota, boa noite irmãos, boa noite. Liana Trindade, verdade. Boa noite. Tereza Cristina Mota está assistindo com você, que bom. Somos crianças espiritualmente, sim, Cristina. E queremos agir como os doutores da lei. Mas lembremos de Nicodemos, no momento que ele foi até Jesus e falou, mestre. Lembremos de Saulo, dom da palavra. Saulo tinha tudo material. E quando ele cai do cavalo, ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? É ser humilde e saber que, apesar de eu estar ajudando o outro não é um coitadinho, não é um pobrezinho. Porque nós estamos na mesma situação, nós estamos encarnados. Já pensou se a espiritualidade, os espíritos evoluídos, parassem de nos ajudar porque nós não somos tão evoluídos? Está acabando, gente, passa rápido, né? A angústia, a ansiedade, as aflições são frutos de ações e pensamentos negativos, nossos e de alguns que nos odeiam. Eis o remédio: amor, perdão, vigiar e orar. Jesus, palavra mais do que mágica. Mas como que eu faço? Exemplo de Jesus. Sempre. Nos momentos de maior a nosso olhar humano, de covardia contra ele não se deixou levar pela vibração negativa. E aí, em carta aos Romanos, Paulo diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas ele vai lá na frente e diz o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Parece alguma coisa que a gente já ouviu, né? Que a gente já viu? Aí eu trouxe essa tradução para o nosso tempo, né? Quando o nosso querido e amado irmão Chico Xavier traz para a gente que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Paulo de Tarso diz lá atrás, não faço o mal que quero, mas o bem que eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas ele diz que meu irmão é mais frágil do que perverso. E para fechar, dentro do tempo, que Clarinha está aqui, ó, o dedinho assim, para mim, disse Jesus, e aí nessas aflições, né? Mas e a justiça das aflições? Justiça, nossa consciência, julgando. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, o exemplo meu, né, de Jesus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para os vossos espíritos, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, que Jesus possa estar sempre presente em nossos atos e atitudes,
e na certeza de que somos espíritos eternos, espíritos que há muitas eras já viemos passar aqui e agora estamos tendo oportunidade de fazer um resgate dessa dificuldade do passado. Precisamos crescer. Sim, Jesus nosso modelo e guia. Sim, Clarinha linda. Ó, manda a Clarinha linda. Não sei, tem mais coisa para baixo aí não, né? Eu parei de puxar. Para fechar, prece de João Cabete. Então, nesse momento que está sentado aí, e que a aflição não faz parte do seu pensamento nesse momento, que esse momento de paz, em que a gente sente até o barulhinho das águas do lago de Genezaré, que a gente fica ouvindo e fecha os olhos e sente como se Jesus estivesse ali presente, falando para nós, que a gente possa estar nesse momento sentados numa posição confortável e que a espiritualidade possa estar atuando em nosso perispírito, né? Irradiando para o nosso espírito e para o nosso corpo, como se fosse um passe magnético. Jesus, seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz no meu coração. Pense agora naquela pessoa que você ama e que está passando por um momento de aflição. Aproveita essa energia e irradia um pensamento positivo. Como se fosse Jesus nos falar: sois Deus assim como eu, podes fazer o que eu faço e muito, muito, muito mais. Aquela pessoa que você lembrou, encarnado ou desencarnado, que ele possa estar recebendo agora os bálsamos de luz de Jesus, que foram lembrados durante esse estudo. E que esse dia de fraternidade seja coroado de felicidade.
Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. E que Jesus possa ser nosso modelo e guia para sempre. Que cada lar que nesse momento está sintonizado com todos nós, né, nesse estudo, esperamos ter chegado aos corações, fazendo uma luz brilhar no fim do túnel. Como disse Jesus, meu reino não é deste mundo. Então não ajuntemos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntemos tesouros no céu. E aí, Clarinha? Beijo, Clarinha linda, já foi. Priscila Silva botou lindas palavras. Jesus abençoe e ilumine a todos. Jô, amo essa canção. Urubatã, meu lindo, te amo. Washington, que a paz de Jesus seja com todos nós. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que participaram com a gente. Boa noite a todos que ficaram ali só escutando, aproveitando a energia. Agradecer a todos vocês que de alguma forma tornam esse momento possível. Porque se a gente ninguém assistir, né, encarnado, vai ficar lá gravadinho para um dia, se alguém precisar, poder olhar. Então sabemos que o que passamos é de acordo com o nosso merecimento. Se tem fé, tem um remédio. E mais, se eu entendo isso, fica mais fácil para caminhar. Que Jesus nos abençoe, nos guarde. Amo vocês, vocês moram no meu coração sem pagar aluguel. Que toda espiritualidade amiga possa estar conosco. E que cada lar possa estar recebendo agora um cadinho de luz vindo de Jesus. E que Deus, Pai de misericórdia, amor e bondade, possa estar em nossos atos e atitudes, pois estamos, Pai, dispostos e disponíveis à caminhada diária. Fique conosco, hoje, agora e por todo sempre. Muito obrigado pela oportunidade do trabalho, que assim seja.